Boa noite, está no ar aqui pelo canal 16, o Educação e Cidadania, e no programa de hoje nós vamos conhecer o trabalho realizado pela Caritas Arquidiocesana aqui de Passo Fundo. Os meus convidados são o Franciel Bach, assessor de projetos, e também a Maria Isabel Teixeira, voluntária da Caritas. Boa noite, sejam muito bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Para a gente iniciar a entrevista de hoje, eu gostaria que nos contassem qual é o papel da Caritas Arquidiocesana. É uma entidade, é uma organização ligada à Igreja Católica. Isso, a Caritas, ela é um organismo da Igreja Católica. Ela pertence a uma organização maior, internacionalmente conhecida, e que surge a partir da necessidade de atendimento às famílias carentes. Essa realidade, como você já disse, que é uma entidade internacional, ela é em torno de 200 países no mundo, né? Isso. Fala um pouco mais sobre essa realidade no mundo todo. Ela surgiu em 1951 com o Papa Paulo VI, dentro de toda a motivação da Igreja, preocupada com a questão da fome, da miséria. Então ela está organizada em 200 países, em 162 organizações. Então, aqui no Brasil ela tem uma atuação de 60 anos, que surge também pela motivação de Dom Helder Câmara, para organizar um pouco a questão da necessidade básica do ser humano. Então, esse atendimento específico ao ser humano. Então. E aqui em Passo Fundo, como que as atividades iniciaram? Aqui em Passo Fundo nós temos 56 anos de atuação completados nesse ano. Então, ano passado a gente viveu uma celebração de 55 anos com todas as equipes, grupos, e as atividades iniciam também seguindo a orientação nacional, internacional, de trabalho com as necessidades mais urgentes do ser humano, e depois ela vai se transformando numa ação mais transformadora do empoderamento das pessoas. E como que ela está organizada aqui na nossa cidade? Na nossa cidade ela é organizada a partir das equipes paroquiais, mas não só. Tomamos como exemplo a equipe paroquial da São Judas, por exemplo, do qual a Isabel faz parte. É uma equipe paroquial que geralmente são voluntárias, pessoas voluntárias que trabalham na equipe e fazem a motivação, a organização da solidariedade, em parceria com a paróquia, em parceria com a diocese, fazem coletas de alimento, de agasalhos, um cadastro de famílias do bairro que a paróquia da São Judas comporta, e fazem a visitação dessas famílias, levam alimento, fazem a doação de agasalhos, mas nesse sentido de organização assim. Hoje em Passo Fundo, nós contamos na arquidiocese, não só na cidade, com 18 organizações em equipes paroquiais. São 18 lugares, por exemplo, Tapejara, Sertão, Serafina, várias cidades que a diocese está presente, que faz parte então da diocese, onde tem essa organização das equipes. E essas 18 equipes, elas têm um total de 200 voluntários. Cada equipe, então, tem o seu grupo de voluntários e fazem essa organização do trabalho. Maria Isabel, como o Franciel ressaltou, você faz parte, então, de uma das equipes paroquiais. Eu gostaria que você contasse como surgiu essa ideia, como surgiu essa vontade de ser voluntária, então, pela Caritas Arquidiocesana. O meu trabalho faz mais ou menos uns 15 anos que eu trabalho com isso, né? Aí eu tinha um grupo de mulheres lá na Santa Marta, na Donária especificamente, né? Aí a gente via uma necessidade, né? Daí eu sempre fui católica, frequentava a igreja, né? Aí eu tive o convite de participar, como eu já estava organizado um grupo de mães, fui convidada a participar do voluntariado da Caritas, através da Caritas paroquial da São Judas Tadeu, né? E daí a gente começou com um grupo, eu aceitei ser voluntária, eu participo dos encontros de formação, né, com elas daí. Aí eu aprendi muita coisa ali através do voluntariado, né? Lá na minha comunidade é uma comunidade carente, né? Então eu sempre trabalhei mais lá daí.
Daí agora não, agora eu já trabalho mais em vários outros lugares, de oficinas, porque daí eu me tornei, através da formação que a gente tem do Grupo Caritas, né, a gente consegue expandir o trabalho da gente, né. Lá a gente começou com um grupo de mães, e aonde eu vou, sempre tem um grupo de mães ou mulheres dispostas a aumentar a renda, né. Então quase sempre eu trabalho com produtos reciclados, que daí que é através de uma geração de renda, que tu incentiva as mulheres a ter a sua própria renda em casa. Então, meu objetivo sempre foi aumentar a autoestima delas, né? Daí de mães, a gente começou lá porque na época que eu comecei tinha bastante problema com depressão, sabe, essas coisas, né? Então, isso foi motivando, e aí eu vi que dava certo, né? Aí cada vez eles me convidavam para participar de formação, de curso, isso, aí a gente foi se envolvendo cada vez mais e mais, né? Aí é um trabalho maravilhoso, olha, dá outro sentido na vida da gente, a gente trabalhar com a pessoa, né? E principalmente com a pessoa carente, né? Hoje eu faço parte através do Espaço Solidário, né? Que é um grupo que a gente trabalha ali na Caritas, que é uma loja que a gente tem, que várias mulheres fazem os seus produtos nos grupos e aí a gente comercializa ali. Aí a gente, até as meninas falam, né, que tem grande dificuldade de mostrar, né, a gente não tem um espaço para a gente mostrar, e ali a gente tem o lugar, né. Ali a gente faz o trabalho Aonde que fica? O Espaço Solidário fica em frente fica na Galeria da Solidariedade, em frente ao ENAVE, a Escola ENAVE, daí é junto a Caritas, do lado do restaurante Nativa, né, Franciel? E que tipo de produtos estão expostos ali? São esses produzidos a partir dos materiais recicláveis? Sim. São que tipo de produtos? São assim, ó, a gente são 9 grupos, 9 grupos, temos grupos de biscoitos Garbim, sabor colonial, agora a gente fez uma parceria com a Passe. Daí tem o meu grupo, daí a Associação de Mulheres, a MAVE, tem a Paróquia Santa Rita, as mulheres trabalham, tem a Coopervita de Itapejara, que manda os produtos dela também, tem as meninas agora eu não lembro o nome do grupo. Doce Sabor. Doces Sabores. São vários grupos que trabalham com padarias e as que trabalham com o artesanato, né? Artes de Maria, Nina Arteira, né? São várias mulheres que têm o seu grupo ali e ali elas conseguem expor, né? E daí ali também a gente é convidada a participar de várias feiras, né? E daí a gente consegue mostrar e aí ali elas se sentem valorizadas, sabe? É uma coisa boa de ver o trabalho, né? E eu trabalho também dando oficinas em várias comunidades também, né? Porque daí agora a gente tem uma grande dificuldade de encontrar pessoas que tenham esse tempo, né? Para fazer esse trabalho. E o retorno financeiro a partir da venda desses produtos, desses biscoitos, né? Sim, tem muitos grupos que ali eles tiram sustento, né? Agora na crise que a gente está, a gente não, o artesanato ele sai, sabe? Tô fazendo aquela propaganda e mostrando o trabalho, ele é vendido, ele é aceito, sabe? Mas a gente sempre vê que o que mais vende é a alimentação, é o QI da nosso trabalho lá daí, né? Mas a gente sempre faz, agora pro Dia das Mães, a gente sempre está procurando inovar, fazer coisas novas, né, para as pessoas, e coisas que não sejam uma coisa cara, sabe, uma lembrança. Eu trabalho com os blocos, e aí, quase sempre com reciclado, né? Aí tem as meninas que trabalham com fuxico, né? Tem as que trabalham com crochê. Então a gente sempre faz alguma coisa acessível, que as pessoas possam comprar daí. Certo, Franciel. O Espaço Solidário, ele nasceu há 4 anos, mais ou menos assim. Em setembro ele comemora seus 4 anos de existência enquanto loja física. Ele já existia no pensamento, na vontade, na utopia. Então, no sonho. E há 4 anos a Caritas abraçou novamente essa ideia, porque já existia outros espaços que acabaram se desfazendo no caminhar, mas na Galeria da Solidariedade, que pertence à Caritas, a Caritas abre mão de local uma loja, um espaço, e cede aos grupos esse espaço onde é feita a comercialização.
Então ali a gente tem a presença de 9 grupos que trabalham com agroecologia, com artesanato, com alimentação, são agricultores familiares também, agroindústria familiar presente, que fazem a comercialização, a divulgação do seu trabalho, porque o espaço também serve para mostrar o trabalho. Muitas vendas são clientes que viram a loja, viram o espaço, lembraram. A Isabel sabe, pessoas que foram fazer um casamento e pediram a lembrancinha a partir do grupo da própria Maria Isabel, né? Então, ele é uma vitrine assim dos grupos de economia solidária que a Caritas está acompanhando no momento. Assim. Claro, há muitos grupos que também não fazem parte do espaço, mas esses em especial estão próximos, e a vantagem de estar tão próximos é que a gente tem um acompanhamento permanente na área da formação, da divulgação. É diário, é de segunda a sábado, o espaço está aberto das 10 da manhã até as 16 horas da tarde, então esse espaço ele é para os grupos, ele é dos grupos, e a Caritas faz a manutenção dele, busca projetos de financiamento para aquisição de imóveis que precisa para o espaço, mesas, cadeiras, balcões. No início foi assim, agora já está mais estruturado, sim. Já não precisa disso, mas tem outros elementos que precisam, por exemplo, folder, divulgação, material. A formação. Das meninas que vão entrando, né? Porque daí são habituadas ao comércio normal, né? E ali nós não, nós somos um comércio solidário, uma economia solidária, né? A gente não visa o lucro, a gente visa o fortalecimento dos grupos daí, né? Porque daí a gente sabe que tem muitas que precisam, né? Mas a gente visa o fortalecimento daquilo ali. Daí tu vê o que tu consegue fazer. Tu tem que fazer para você, e daí ter o segundo sentido. Ó. Se eu vou trabalhar com uma garrafa PET, eu sei que eu vou estar gerando renda, mas eu também vou estar ajudando o meio ambiente. Então, a gente sempre procura ver os dois lados da moeda, né? Então, a gente sempre procura, e a Caritas sempre dá formação, para a gente entender o que é das coisas daí, né? Certo. Eu também gostaria de ressaltar o Fundo de Solidariedade. Esse Fundo da Solidariedade, ele apoia diversos projetos realizados pela Caritas. Isso que vocês estão trazendo agora aos nossos telespectadores, também tem o apoio, o incentivo desse Fundo da Solidariedade? Sim, sem dúvidas. Como que funciona isso, Franciel? Primeiro dizer que o fundo, ele pertence à arquidiocese, ele é de toda a Igreja Arquidiocesana de Passo Fundo. Quem contribui com a coleta da solidariedade no Domingo de Ramos, está contribuindo para o Fundo Arquidiocesano. E está com a Caritas no momento o acompanhamento aos grupos, a gestão desse fundo, que também faz parte é um conselho gestor que faz a análise dos projetos recebidos. Por exemplo, o Espaço Solidário, no início, fez um projeto ao Fundo de Solidariedade da Arquidiocese, congregando os diversos grupos. A gente sentou com os grupos várias vezes, debateu o projeto, respondeu os questionários que são apresentados no modelo de apresentação de projetos, e a Caritas faz esse acompanhamento. Então, o fundo, ele financia, de maneira assim, contribui para pequenos projetos, são o valor de 5 salários mínimos para cada grupo, que tem critérios que precisam ser respeitados. Se não agride o meio ambiente, se não é excludente, se não fere o ser humano, se são uma associação de no mínimo 3 famílias, tudo isso é levado em conta na hora da avaliação do projeto. A Caritas faz o recebimento desses projetos e faz um parecer, vai visitar o grupo, acompanha os grupos, faz um parecer e apresenta ao conselho gestor, que faz a avaliação do projeto, aprova ou devolve para o grupo. Não necessariamente negando o recurso, mas pedindo uma readequação ou questionando algum elemento que não entendeu no projeto. O conselho gestor hoje do fundo é composto pelo arcebispo, um representante da Caritas, o coordenador de pastoral, um representante das pastorais sociais e um representante dos grupos que já foram apoiados pelo fundo. Então, há um conjunto de pessoas que debatem aonde que o recurso que eu, Franciel, doei no dia da campanha da fraternidade, da coleta, no Domingo de Ramos, aonde vai ser destinado esse recurso. Então, é uma coisa
bem transparente. Se a gente olhar no site, digitando Fundo de Solidariedade de Passo Fundo, aparece desde 2000, quando foi criado, até hoje, todos os projetos que foram aprovados, contato das pessoas. Então tá bem disponível assim, para o acompanhamento da comunidade. A Isabel é a pessoa que hoje representa os grupos aprovados nesse conselho gestor. Foi um dos grupos, o nosso grupo foi um dos grupos que foi contemplado com a ajuda do Fundo Diocesano, né? Porque daí na época a gente precisava de uma máquina de galoneira, aí a gente comprou através disso, né? E aí a gente teve o retorno, daí a gente trabalhou daí dando oficinas, ensinando as mães na costura, né? E daí a gente deu o retorno daí para eles, no tempo a gente fez, a gente diz o pagamento, né? Eles dizem o retorno, né? Mas para nós seria o pagamento, né? Daquela ajuda daí que eles deram para nós, né? Porque na realidade isso é um incentivo para o grupo, para ele conseguir caminhar com as próprias pernas. Porque tem muitos ali que não tem, né? A gente aprovou grupos até uma de sabão, né, Francel, daí do ano passado. E daí aquilo ali para eles conseguirem, né? Porque daí na realidade tu quer fazer o projeto, mas tu tem um incentivo. Daí se tu tem aquele incentivo, tu consegue. Nós conseguimos. Daí tem muitos grupos que existem até hoje graças ao Fundo Diocesano, né? Porque vontade é importante. Sim, sim. Mas precisa também o financeiro ter esse amparo financeiro, né? Isso é interessante que a Isabel fala da devolução solidária. O fundo da Arquidiocese, geralmente, quando o projeto é produtivo, de geração de renda, ele pede uma devolução solidária, que não fica para a Caritas. Se é em dinheiro, ele volta para a conta do fundo, que se reverte em outros projetos. Ou se é, por exemplo, um grupo que vai trabalhar com panificados, não é o valor total, mas algum gesto que o grupo acha interessante fazer como devolução solidária, que será encaminhado para outras entidades, para asilos, para abrigos, crianças, que atendem crianças, idosos. E quantas iniciativas, quantos projetos estão sendo apoiados ou financiados atualmente? Tens esse número? Sim, no ano passado foram 9 projetos que foram apoiados pelo Fundo de Solidariedade. Mas no total, desde 2000 até hoje, já são mais de 200 projetos que estão apoiados. Alguns já estão mais independentes e outros ainda estão na Esse fase. apoio ele é renovado anualmente ou a cada ano vocês buscam apoiar e incentivar projetos diferentes? O apoio financeiro, ele não é anualmente. O que acontece? O grupo que recebe o apoio tem toda essa assessoria, a gente vai fazer a visita, o apoio ele se transforma numa outra forma de rede de relacionamentos. A gente procura trazer ele para as mostras, para as feiras que acontecem, para divulgar o trabalho, acompanha na propriedade ou no grupo, busca conscientizar, por exemplo, para que se faça uma forma mais sustentável para o grupo se autogerir, no sentido de comercializar um artesanato, quanto que isso volta para o grupo conseguir comprar de novo material para ir caminhando. Então, apoio financeiro, ele não acontece anualmente, mas o apoio de acompanhamento, de formação, de divulgação do grupo, ele acontece constantemente. A gente vai fazer um rápido intervalo, então, no Educação e Cidadania de hoje, e no próximo bloco nós continuaremos conhecendo um pouco mais do trabalho realizado pela Caritas Arquidiocesana aqui de Passo Fundo. Fique conosco. O programa Educação e Cidadania já está de volta e hoje nós estamos conhecendo um pouco mais do trabalho realizado pela Caritas Arquidiocesana aqui de Passo Fundo. No final do bloco anterior, nós falamos do Fundo de Solidariedade, que apoia diversos projetos, e um deles que a gente vai tratar neste início de segundo bloco é o projeto Transformação, que é mantido, então, pela Caritas. Ele já existe aí há cerca de 10 anos, né? Mais ou menos 10 anos. Quem pode falar um pouquinho mais sobre essa ideia? O projeto Transformação, ele nasce do Fundo de Solidariedade. Ele é um gesto concreto do Fundo de Solidariedade de 2007.
Em 2007, o tema da campanha da fraternidade era Vida e Missão neste Chão. Então, entidades começaram a debater o que poderia ser feito, trabalhando a questão da campanha da fraternidade sobre a Amazônia, Vida e Missão nesse Chão, e surge a ideia de constituição da Associação das Entidades do Projeto Transformação, que hoje são 5 entidades que mantêm e que ajudam a pensar a organização do Projeto Transformação. Uma delas é a Caritas, as Irmãs de Notre Dame, os Irmãos da Sagrada Família, a Congregação da Sagrada Família, o IMD, Instituto Menino Deus, e as Irmãs Franciscanas. São essas 5 entidades que formam a Associação das Entidades do Projeto Transformação. Ele funciona na Caritas, tem a sua sede, então, ali junto conosco, mas tem uma equipe executiva independente, digamos assim. São pessoas, profissionais que trabalham junto com associações e cooperativas de recicladores, mediando convênios públicos, ajudando a organização, na coleta, na aquisição de materiais necessários, de EPIs, por exemplo, da proteção individual, equipamento de proteção individual, para o trabalho dessas cooperativas e associações, que são 4 hoje em Passo Fundo organizadas. Uhum. São atendidos aí crianças, adolescentes? Vocês têm uma média de número de pessoas que estão atendidas, contempladas? Além do trabalho com os recicladores, o Projeto Transformação tem um programa que atende crianças e adolescentes, que funciona junto à Coama, a cooperativa aqui perto da rodoviária, que atende cerca de 60 crianças e adolescentes ao turno inverso do colégio. Então, esse também é um trabalho do Projeto Transformação. E que tipo de atividades são oferecidas a essas crianças? São oferecidas um acompanhamento, reforço escolar, oficinas de capoeira, de música, de dança. Então, várias atividades que vão formando então a criança, ajudando a se entender nesse mundo, desenvolvendo habilidades e também fomentando, encaminhando para o mercado de trabalho quando vão atingindo a idade do mercado de trabalho. A Caritas tem um site para quem quiser conhecer um pouco mais desse trabalho que é realizado, e ali constam então diversos objetivos, entre eles promover ações de assistência social a famílias em situação de risco, habilitar os trabalhadores para atuação profissional e capacitar agentes para o exercício da cidadania. Para isso, então, são desenvolvidos alguns programas que estão divididos em prioridades. Eu reservei um espaço, então, aqui no programa de hoje para a gente destacar cada uma delas. A primeira é promoção e fortalecimento de iniciativas locais e territoriais de desenvolvimento sustentável e solidário, que vai ao encontro justamente disso que a gente falava do projeto Transformação, né? Isso. O projeto Transformação, lendo a partir desse programa, ele é um projeto de geração de trabalho e renda para as famílias. Então, ele desenvolve o trabalho e renda local, né? É uma iniciativa local que ajuda a complementar a renda das famílias e também para muitas delas é a principal fonte de renda, né? Que vem da organização, da separação do resíduo e da comercialização. Dentro dessa prioridade que eu fiz a leitura aqui, a gente tem então 4 programas. A gente pode esmiuçar então um pouquinho de cada um deles? Desenvolvimento de iniciativas de economia popular e solidária, que se encaixa aqui nesse. O próprio Espaço Solidário. O Espaço Solidário é um grupo que se encaixa, né? Porque daí as mulheres trabalham e daí elas tiram a renda, né? Então esse daí seria um dos projetos, né? Defesa do meio ambiente e reciclagem. Deixei o projeto Transformação, que trabalha especificamente com esse público que ajuda o município na coleta e triagem do seu resíduo, mas também quando a gente imagina um grupo que, ao invés de jogar uma calça jeans fora, reutiliza ela e transforma em uma bolsa, também significa geração de trabalho e renda e defesa do meio ambiente. É um conjunto de situações que vão formando os programas e os projetos da entidade.
Promoção da saúde, agroecologia e segurança alimentar e nutricional. Que programa, que é realizado, que projeto é realizado aqui? Muitas coisas. Nós temos em Passo Fundo, uma delas é a experiência da Feira Agroecológica, que acontece nos sábados, em frente ao Fagundes, ali na praça, em frente ao colégio, que surge há 20 anos atrás. Ela é uma experiência de 20 anos que muitos projetos foram apoiados e até hoje a gente faz o acompanhamento a esses agricultores, visita nas propriedades, opta em adquirir os produtos. Por exemplo, a Caritas vai fazer um evento, opta em adquirir os produtos da Feira Ecológica, uma forma de motivar e de fomentar também a comercialização desses produtos. Uhum. E o quarto programa é atuação e prevenção a situações de emergência. Há uma capacitação para os voluntários para saber atuar em situações de emergência. Por exemplo, nós estamos desenvolvendo um projeto em parceria com o Fundo Nacional de Solidariedade que auxilia a dar dicas, informações de como agir, por exemplo, quando dá um temporal. A gente tem a ideia que as pessoas precisam de muita roupa ou precisam de uma estrutura maior, mas a orientação, assim, de forma geral da Caritas, é que a gente consiga ler além do necessário da roupa, né? Por exemplo, precisa de material de limpeza, precisa água, precisa comida. Então essa atuação em emergências é saber atuar quando acontece uma catástrofe, por exemplo. Uhum. Como que a gente vai estar preparado para agir no seu local, para não necessariamente seja no local ou a catástrofe que aconteça, mas também esteja atento para promover uma campanha na sua paróquia para ajudar outra cidade ou na sua cidade para ajudar um outro local que aconteceu. Então. A prioridade 2 trabalha a defesa e promoção de direitos, mobilizações e controle social das políticas públicas. Aqui nós também temos 4 programas. O primeiro, então, crianças, adolescentes e jovens. Que tipo de projeto a gente contempla aqui? É um programa também, como a Caritas faz parte do projeto Transformação, que está inserido dentro desse acompanhamento às crianças que fazem parte do projeto Transformação em Arte. Todas as oficinas, as oficinas de dança, de capoeira. Então é uma forma também de acompanhamento e de fortalecimento desse programa da Caritas, que é específico com crianças e adolescentes. Mas como a gente comentou, as coisas se cruzam, por exemplo. Acabam se mesclando, isso, né? Quando é aprovado um projeto do Fundo de Solidariedade, onde a mãe consegue gerar renda e dar autonomia, consegue dar uma estrutura melhor para o filho, também é uma forma de atender a criança que está no bairro, ou na família, ou no núcleo familiar. Uhum. Animação da campanha da fraternidade e organização e fortalecimento do Fundo de Solidariedade. Esse é o segundo programa que a gente tem dentro dessa prioridade número 2. O fundo, ele pertence, como a gente falou, à Arquidiocese, e a Caritas faz essa animação. Por exemplo, participa dos momentos arquidiocesanos de debate sobre o fundo, de partilha, onde foi aplicado o recurso arrecadado com o fundo, e faz todo esse acompanhamento aos grupos que são apoiados pelo fundo. Então, é uma forma de divulgar o fundo e também de apoiar os grupos. O programa, então, número 3, é promoção e mobilização no contexto de gênero. Engloba várias realidades. Por exemplo, nós temos uma parceria com a Universidade de Passo Fundo, com o Projur Mulher, que debate através, eles dispõem uma advogada para ir nos bairros, nos locais, onde a gente tem grupos organizados, debater a questão da violência contra a mulher, que é gritante ainda nos dias de hoje. Então esse programa, ele também pretende responder a isso, né? Como que a gente vai debater isso e fazer com que a gente se dê conta que é um tema importante de debate e precisa estar nos palcos discutindo, né? Não pode estar escondido.
O quarto, então, programa dessa prioridade número 2 é a articulação e participação na construção de políticas sociais públicas. É uma das orientações também a nível nacional da Caritas, participação nos conselhos municipais. Hoje nós estamos presentes, enquanto Caritas, no Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, no Conselho de Assistência Social da Pessoa com Deficiência, Conselho da Mulher. Então é o espaço que a sociedade civil tem para debater junto com os órgãos governamentais as políticas públicas para o município. O Espaço Solidário também faz parte. Daí. Como eu sou uma das conselheiras, né? Daí a gente sempre está vendo como que acontece a assistência social no nosso município, né? Porque lá no bairro onde eu moro, né, daí é gritante, né? Então a gente, através do Espaço Solidário, eu consigo levantar uma bandeira, né? Saber como que funciona, indicar para as mulheres como é que elas têm que agirem, aonde que elas têm que irem, daí, né? Daí para procurar seus direitos, né? Então, através do Conselho de Assistência Social e eu sendo conselheira daí. Para finalizar, então, a terceira e última prioridade é sobre a organização e fortalecimento da Rede Caritas. Aqui entra a animação de equipes paroquiais e o voluntariado. Eu acho que a Maria Isabel pode falar um pouquinho sobre isso, né? Sim, ali a gente sempre tá procurando trazer mais pessoas, né? Para fazer parte das equipes paroquiais, né? A gente trabalha, tem várias paróquias daqui dentro de Passo Fundo que trabalham com as equipes paroquiais, né? Aí elas têm os grupos de mães que trabalham ali, né? E aí eles fazem todo o trabalho de arrecadação de alimentos, como o Franciel falou, né? De agasalhos, né? O acompanhamento, né? As oficinas que a advogada também vê os direitos das mulheres, né? Então a gente sempre está procurando e a gente faz o convite, faz a visitação de pessoas doentes também através das Caritas, né? Das Caritas paroquiais. A gente sempre está em volta à nossa comunidade, né? Cada uma dentro da nossa comunidade, né? No intervalo, a gente conversava um pouquinho mais sobre esse trabalho que é realizado pela Caritas e a Maria Isabel trouxe um depoimento super bacana sobre a dedicação, sobre o voluntariado e sobre essa recompensa, esse retorno, né, que é trabalhar com essas pessoas. O marido dela até brincava que, puxa vida, agora você não para mais em casa, porque ela está sempre envolvida com algum tipo de atividade. E eu gostaria então, Maria Isabel, de deixar um tempinho agora para a gente encerrar o programa de hoje, para você contar um pouquinho dessa tua história e também mobilizar, motivar quem está nos assistindo a ser um voluntário também da Caritas Arquidiocesana. Bom, eu comecei com o meu trabalho uma necessidade que eu via, né, através de mulher, né? Eu organizei um grupo, daí através desse grupo eu consegui, a paróquia me convidou para ser voluntária, daí eu via, teve as formação que eu fiz pela Caritas, né? Daí a gente vê a necessidade das pessoas, né? Daí é outra realidade, porque as pessoas vivem, uma mãe de família vive na casa, vive em função do lar, né? Aí tu sai, tu faz formação, é outra realidade, é outra vida daí, e daí aí que tu encontra um sentido da vida, a tua vida da troca, ela muda completamente, né? Eu jamais iria imaginar que hoje, com meus 50 anos, eu seria uma voluntária da Caritas nos meus 20 anos. Sabe, uma coisa que eu sei que se eu morrer amanhã, eu vou morrer uma pessoa feliz, porque eu sei que eu ajudei a minha comunidade e ajudo. Fui em vários lugares e vi a necessidade das pessoas, a gente conversa, a gente faz encaminhamentos, porque a gente tem uma formação de como tu encaminhar a pessoa no lugar certo. E às vezes as pessoas têm essa necessidade. Eu trabalho na minha casa como costureira, né? E daí muitas vezes eu faço esse trabalho também de encaminhar as pessoas, né? Daí de ensinar a elas o que elas têm que fazer, porque a maioria das pessoas, elas vivem num mundo que não conhecem os direitos que têm.
na realidade, sabe? Onde a gente mora é bem difícil daí. Aí, através disso, a gente abre outros horizontes sendo voluntária. Olha, é um serviço muito, muito, muito gratificante. Franciel, e para quem então se interessou, gostaria de dedicar um pouquinho do seu tempo fazendo essa ação tão bonita, né, auxiliando vocês nesse trabalho lá na Cáritas, tem um telefone de contato ou vai até qual o local, qual o endereço que você pode nos passar? Isso. Traz as informações. O nosso endereço é Rua Paissandu, 1868, em frente à Escola Enave. Então, entrando em cima da Galeria da Solidariedade é o nosso escritório, de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia, das 13h30 às 18h, estamos lá. O telefone é 3045-1262 para contato, ou se preferir pode ir diretamente a um grupo, uma equipe de Cáritas paroquial, mais próxima da sua casa. Temos equipes em várias paróquias da cidade de Passo Fundo que podem conversar com a coordenadora dessa equipe, toda a equipe tem uma coordenadora que vai fazer um encaminhamento. Para ser voluntária, a pessoa precisa preencher uma ficha de voluntariado, que daí a coordenadora nos procura, a gente fornece a ficha e leva até a pessoa e faz esse preenchimento dos dados da voluntária que se disponibiliza. E dizer assim que não precisa ser católico para participar dos grupos e do trabalho da Cáritas. É muito pelo contrário, muitas e muitas pessoas que a gente atende e acompanha, eles não têm a profissão de fé católica. Muitas profissões de fé assim. E isso é importante também, porque a gente não exclui, pelo contrário, é uma forma de somar, trazendo novas ideias, novas formas de crer. Então isso também ajuda a gente a viver a missão da Cáritas e da solidariedade. Fica o convite então. No Educação e Cidadania de hoje, nós conhecemos um pouco mais do trabalho realizado pela Cáritas Arquidiocesana aqui de Passo Fundo. Eu conversei então com o Franciel Bach, assessor de projetos, e também a Maria Isabel Teixeira, voluntária. Gostaria de agradecer então a presença de vocês, desejar um ótimo trabalho, sempre continuar realizando essas atividades que são tão bonitas e tão gratificantes, né? E também agradecer você que acompanhou o Educação e Cidadania de hoje. Depois do intervalo tem mais programação aqui no canal 16. Uma boa noite e até a semana que vem.